Segundo Reis, capítulo 4, verso 1 a 7. Vamos ler a palavra. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu Eliseu: que te hei de fazer? Diz-me, o que tens em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Cheias todas as vasilhas, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Glória a Deus. A primeira mensagem que nós podemos extrair desse texto bíblico acerca do azeite da viúva é a providência de Deus, através do seu Espírito Consolador. Jesus disse uma vez: eu vou, mas vos deixarei o Consolador. E diz a Bíblia ainda, até a consumação dos séculos. Porque Deus é o dono da obra, e o seu Espírito Consolador é que faz a grande obra nos nossos dias. Estão envolvidos nessa história a viúva, o marido falecido, os filhos, o vaso, o azeite e o homem de Deus chamado Eliseu. Nós podemos ver aqui nessa história o desespero, aleluia, de uma mulher que perdera seu marido e que estava prestes a perder também os seus filhos. Os filhos significavam a sua maior esperança, porque uma viúva em Israel, ela colocava sua esperança na sua descendência, na sua prole. Os filhos significariam o sustento futuro. E agora estava ali na porta dela o seu credor, buscando a sua esperança de futuro. Aleluia. E quando nós vemos aqui trazer essa palavra, eu venho te dizer com a autoridade de Deus aqui, se a tua esperança de futuro, aleluia, está para se perder, Deus está entrando com a providência hoje, nessa hora. Enquanto você escuta essa palavra, eu venho te dizer: pare de perder. Aleluia. Pare, chega. É o momento de Deus dizer para você, através dessa palavra, que Ele está enviando o recurso para você. Eu não sei a área em que você precisa, mas Deus é o dono de todas as coisas. E Ele vai te abençoar nessa noite. No versículo 1 diz a Bíblia: a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor vem a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. No versículo 1, nós encontramos 5 motivos para ela chamar o profeta Eliseu. O primeiro motivo, ela chamou Eliseu porque morreu o servo de Eliseu. Aquele homem, o marido dela, era um homem que trazia um bom testemunho. Esse foi o primeiro motivo porque ela chamou a Eliseu. O seu marido falecido, quando vivo, falava sempre de Eliseu para ela. O segundo motivo, por causa dos filhos. Ela perdera o seu marido agora e de novo ia perder os filhos. Ela perdeu o marido, o sustento, e ela teria que recomeçar e recomeçaria com os filhos. E agora ela estava prestes a perder os filhos. Esse foi o segundo motivo que ela foi até Eliseu. O terceiro, ela estava perdendo a esperança, estava perdendo os recursos.
Aleluia. Estava perdendo todos os sonhos de uma vida futura de descanso. Perder filhos para uma viúva em Israel significaria sem aposentadoria, sem descanso, fins trabalhosos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E esse foi o terceiro motivo. E ela estava perdendo a esperança e os recursos. O quarto motivo por que ela buscou a Eliseu foi porque aquela mulher temia a Deus. Ela sentia temor de Deus. Aleluia, perder o seu marido e agora ela sabia que o recurso estava em Deus. E a pessoa mais próxima de Deus era o profeta Eliseu, aleluia, que era o profeta de sua época, de sua região, podemos assim dizer. E o quinto motivo, porque ela sabia que ela ia encontrar resposta. Aleluia! Sempre quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, como diz a Bíblia aqui, que ela clamou a Eliseu e clamamos a Deus, nós certamente vamos encontrar uma resposta. Pode ter certeza que por qualquer um dos motivos que você esteja agora se voltando para Deus novamente, Ele entrará com o recurso chamado Espírito Santo para dirigir a tua vida. No versículo 2 diz a Bíblia, respondeu-lhe Eliseu, que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? Disse ela, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eliseu faz duas perguntas para ela e obtém uma resposta. O que eu vou te fazer? Quem sabe Deus está fazendo agora para você uma pergunta. O que Deus pode fazer por você agora? E talvez Deus esteja também repetindo essa frase no versículo 2 de 4 de 2 Reis. O que você tem em casa? Porque nessa noite a palavra agora, dessa oportunidade, é Deus querer saber o que você tem na sua casa. Porque eu passo a entender que o recurso para você está aí dentro do teu lar. E talvez você não esteja enxergando. Não esteja percebendo, está do teu lado e você ainda não se deu por conta. Nessa noite Deus vai te revelar. Ramá canta rabagai. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a viúva diz, não tenho nada. Ela transmitindo ali agora toda a sua insignificância, transmitindo a Eliseu a sua incapacidade. E eu quero te dizer nessa oportunidade que quando nós nos sentimos insignificantes e incapazes, pode ter certeza que o milagre está chegando. Aleluia! É nessa hora que Deus começa a reverter toda e qualquer situação. Aleluia. É só Deus achar alguém que se anula e coloca a esperança nele para ele poder agir. Ela diz, só tem uma botija de azeite. E quando nós vimos a resposta da viúva, que ela diz uma botija de azeite, nós observamos azeite. Abre-se aqui então um leque e nós poderíamos pregar só sobre azeite nessa noite. Mas para que você entenda, azeite dá para produzir remédio. Deus está trazendo remédio para você nessa noite. Azeite dá para produzir comida. Deus está trazendo o sustento para você nessa noite. Azeite dá para produzir perfume. Deus está te trazendo novo ares, podemos assim, novos ambientes. Aleluia! Azeite dá para produzir óleo de unção. Deus está te trazendo alegria nessa noite. Tudo isso pode produzir o azeite. E nós estamos falando de azeite, tipificando a pessoa maravilhosa do Espírito Santo de Deus, o grande Consolador. Aleluia. Versículo de número 3, disse Eliseu, vai. E isso aqui é um verbo, do verbo ir, vai. Pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias,
não poucas. Nesse versículo 3, nós obtemos diversas informações. A primeira é que ela deveria agir. Ela não deveria ficar inerte. Deus não quer que você fique acometido num quarto escuro, gemendo o seu fracasso. Deus não quer que você fique parado, achando que as coisas vão vir na tua mão. Deus não quer que você fique calado. Deus quer que você haja, que você tenha uma disponibilidade de fazer alguma coisa que já está no teu lar. Aleluia. A segunda informação que nós tiramos aqui do versículo 3, pede aos vizinhos, aleluia, para eles ficarem sabendo do milagre. Era para isso que tinha que pedir para os vizinhos. O que o ímpio tem a ver com o cristão? Mas Deus queria mostrar para os vizinhos o milagre que Deus ia fazer na vida da viúva. Aleluia! Esse milagre que Deus vai fazer na tua vida, os teus vizinhos vão ficar sabendo. Aí a terceira informação era para pedir para eles, os vizinhos, vasilhas vazias. E eu perguntei por que diz a palavra vasilhas vazia. Aí eu entendo pela revelação de Deus que o ímpio, aquele que não tem Jesus, não tem nada a oferecer para você. Saia desse mundo. Aleluia. Ramá canta rabagai. Entenda que Deus tem um plano com você. Não quer você prostrado, prostrada. Aleluia. E o teu sustento, o teu recurso está aí dentro da tua casa. Quem sabe o teu recurso não é o teu quarto e as orações pela madrugada. Quem sabe o teu recurso não é um altar que você construa dentro do teu lar para falar com Deus. Oh, aleluia. Versículo de número 4. Depois de juntar as vasilhas vazias, depois de tudo, entra, fecha a tua porta sobre ti e teus filhos. Aleluia. O que eu entendo aqui? Que ninguém vai resolver o teu problema senão Deus. O que se entende aqui? Que isso é coisa para Deus fazer. Deus. Aleluia. Pare de ficar se queixando, contando teus problemas para um e para outros. Entra na tua casa, entra no teu quarto, você, a sua família, e resolva com Deus. Nós aprendemos aqui também, a mulher e os filhos, podemos dizer que aquilo ali era um verdadeiro círculo de oração. Vamos orar, vamos fazer cultos familiares. Aleluia. Aquilo não era senão um negócio particular que Deus tinha com a viúva e com os filhos da viúva. Para poder começar o milagre, Deus separa dentro de casa. E no versículo 4, que vai ficar em depósito o teu recurso. Aleluia. Além de Deus prover a tua necessidade, prover para você o recurso, entrar com a providência da cura, entrar com a providência da libertação, entrar com a providência espiritual, entrar com a providência para você, com a tua vitória, ainda vai sobrar para você, aleluia, repartir com alguém. Estes letrazinhos, as vasilhas, e ela as enchia, obedeceu, creu. Tudo que nós temos que fazer é obedecer e crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ela enchia as vasilhas porque ela acreditou com o recurso que estava dentro do seu próprio lar. Ela foi chorar aos pés de Eliseu dizendo, eu só tenho uma botijinha. 1 litro de óleo ou 900 ml no supermercado está entre R$2,80 a R$3. E ela, com tal recurso, ela conseguiu viver, conseguiu sobreviver e conseguiu desfrutar daquilo que Deus deu para ela. Glória a Deus. Versículo 6. Cheias todas as vasilhas, disse ela ao filho, traze-me mais uma vasilha. Nenhuma, disse o filho. Então o azeite parou. No versículo 6, tem para mais.
Parou as vasilhas, parou o azeite. Se tivesse mais vasilhas, teria mais azeite. Se tem vaso, Deus enche. Tudo que Deus quer ver, aleluia, é uma disponibilidade para crer. Porque o recurso Deus já está falando, está dentro do teu lar, está dentro da tua casa. E eu quero profetizar para alguém agora, essa ficha de emprego que você preencheu, talvez seja a tua botija de azeite. O você acreditar só um pouquinho na conversão do teu filho, na conversão de alguém, talvez seja isso só o pouquinho de azeite que você tem. Mas é com esse pouquinho aí que Deus vai fazer o milagre. Nós oferecemos a Deus um poucochinho de fé, como grão de mostarda, e Ele nos alcança um grande e extraordinário milagre. Se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Aleluia! Ela, no versículo 7, ela volta a Eliseu. Por que ela volta a Eliseu? Porque primeiro ela foi a Eliseu e Eliseu deu a ela a direção, e segundo a direção de Eliseu, tudo se cumpriu, ela obteve o seu milagre, aleluia, e ela volta porque sabia de onde havia vindo o milagre. Ramacantarabagai. Ela foi buscar de novo a direção de Deus. E o que eu entendo aqui? No começo e no fim da história, a busca da direção de Deus. Nós precisamos da direção de Deus pela manhã, pela tarde, pela noite. Nós precisamos da direção de Deus constantemente. Todo o momento nós precisamos que Deus dirija a nossa vida. Eu estou com tanto azeite lá em casa que agora a dificuldade vai ser devolver as vasilhas. Aleluia! E eu penso que entrou tanto azeite dentro da casa daquela viúva lá, que ela começou a comprar vasilhas novas e devolver a seus vizinhos, vasilhas novas. Aleluia! E Eliseu dá 3 direções para ela. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Se nós for dimensionar o resultado do milagre do azeite da viúva, é incomensurável. Eliseu diz: vende, paga e vive. Aleluia. Aí você pode perguntar: faltou azeite algum dia? Nunca faltou azeite para a viúva. Primeira direção: vende. Aleluia. Vende só o que é preciso vender. E era a direção para aquela viúva. Segunda direção: paga. Não fica devendo nada para ninguém. O que é de César tem que pagar para César. Nada de sonegar imposto. Isso é de César. Aleluia. Terceiro: vive do resto. Mas que resto? Aleluia. Aquilo era azeite demais. Vendeu, pagou. Vive do resto. Com filhos jovens. Deus estava ali enriquecendo uma família. Ela poderia, como lemos aqui, produzir do azeite remédio, comida, perfume, óleo de unção. Aleluia. Mas uma coisa estava certa na vida daquela viúva: a alegria estava restaurada. Havia perdido o marido, mas não perdeu a fé. Você que está aí do outro lado, perdeu alguma coisa? Não perca a fé. Pega essa tua botija de azeite aí, e eu posso te dizer que a tua botija agora é os teus 2 joelhos. Que a tua botija agora é o teu quarto sagrado. É o teu altar sagrado, a tua cama, o teu leito é o altar sagrado de Deus. E aquela porta do teu quarto é o segredo. Quando você fechar, você vai falar com Deus e Deus vai começar a agir em teu favor. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.